Muitas vezes é assim que a gente se sente quando estando tão longe de tudo e de todos, como uma gota no oceano. Quase como sempre abandonados, como se ninguém se lembrasse da gente. E eu sei que muitos tribunais têm magistrados mais velhos, mais experientes, que dão um assessoramento aos magistrados que estão entrando. Quando eu entrei, não foi assim, né? E era assim que eu me sentia. E aí a gente faz o seguinte, aquele tanto de processo, o que a gente vai fazer? Não tem nada na cidade para poder fazer. Se a gente sair na cidade, todo mundo conhece a gente fica meio assustado. Então, o que a gente faz? Trabalha dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Mas o quê? Trabalha dia e noite, noite e dia, e assim sucessivamente. Dá tempo de ir em casa todo final de semana? Absolutamente. 5h30 de viagem. Estrada complicada, cheia de buraco? Impossível. Não dá tempo. Daí, só que o que a gente faz? Quando a gente trabalha tanto, todos os processos vão parar aonde? No cartório. Ótimo. O que eu fiz? Eu solucionei os problemas? Não. Eu apenas fiz algo muito simples. Eu transferi os problemas. É algo muito mais sério. Eu não resolvi os problemas. Solucionar problemas é resolvê-los como um todo. Então, apesar de eu trabalhar 16, 18 horas por dia, ou às vezes sem ficar sem dormir, era assim, né? Eu recebi um apelido de faxineira. Hoje eu não gosto muito desse apelido, não. Eu estou garantindo que não gosto, né? E daí a perspectiva é de encontrar um equilíbrio. Mas se a gente olhar direitinho, essa cadeira imensa, opa, está faltando um pé, né? Mas o objetivo da gente é tentar encontrar um equilíbrio, sim, aonde a gente trabalha muito, mas a gente começa a imaginar o Poder Judiciário, a vara, o local onde a gente está, como uma unidade. Como que é isso? Não é só o juiz despachar de forma desatada o tempo todo, mas ele começar a fazer um trabalho de uma forma muito mais próxima dos servidores, colaboradores, dos estagiários, colaboradores, e também da comunidade, porque tem um outro conjunto que a gente não vê, que ultrapassa o espaço gabinete. A gente tem que encontrar um equilíbrio, porque, senão, a gente acaba adoecendo, e adoecendo muito, e pior. Eu cometi muitos erros no passado por ter sido uma faxineira. Assumo isso publicamente, sem nenhum problema. Hoje, a relação é de parceria. O que é que eu posso fazer para colaborar contigo, para a gente fazer o melhor, né? E, nesse procurar o que é melhor, é onde a gente pensa o seguinte: tudo que a gente tem no nosso dia a dia, nos nossos processos, a gente trabalha com justiça curativa. Se a gente transpõe lá para a medicina, que é a medicina a medicina curativa, ela é muito cara para todos nós. Muito cara. Mas, se a gente pensa na medicina preventiva, ela sai muito, muito mais em conta. Mas o que é isso dentro da justiça? A justiça preventiva é o que eu posso fazer junto à comunidade para reduzir, para minimizar os problemas, para que eles não cheguem ao trabalho. Então a senhora está querendo dizer que não quer trabalho. Não, não é isso. É que, com esse trabalho do judiciário mais próximo à comunidade, a gente começa a empoderar a comunidade para que eles possam solucionar os próprios conflitos entre eles. É uma outra situação. E eles não vão nos procurar com aquelas situações mais simples, elas vão nos procurar naquelas situações que, efetivamente, eles não conseguem resolver. Daí, imagine, por exemplo, eu estou chegando numa comarca e uma reclamação muito séria. Como é que é o nome da senhora? Nancy. Imagine, Nancy, chega lá e fala assim: olha, doutora, tem um bando de crianças andando com um bando de idosos todas as noites, bebem cachaça a noite inteira, tocam música a noite inteira, uma roça. A senhora tem que dar um jeito nisso.
E eu falei assim, eu tenho que, como uma juíza, né, jurisdição plena, eu tenho que dar um jeito. Não é verdade? Eu tenho que dar um jeito nisso? Imediatamente. Fiquei brava, lógico, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas espera aí. A gente tem que pensar um pouquinho, né? Aquele momento emocional, porque tinha criança envolvida, bebendo cachaça. Espera aí, vamos pensar um pouquinho. O que era essa história mesmo? Eram crianças que estavam treinando em todo um trabalho envolvendo um folclore tradicional e secular de uma região. E, se não tivessem aquelas crianças trabalhando junto com aqueles idosos, elas jamais aprenderiam aquilo. Onde é que estava o equívoco? Aquelas bebidas e aquelas bebidas envolvendo aquilo. Daí, convoquei lá no fórum. Outro erro meu. Convoquei no fórum. A juíza convocou. Foi para o fórum, está todo mundo preso. Imagine 5 velhinhas, porque eram 5 folias de reis diferentes. Né? Chegaram lá, tremendo igual vara verde. Mas, olha, tudo cabeça branca. Mas muito, muito medo. Estavam presos, lógico. Né? E aí... Mas eu só queria conversar, saber o que estava acontecendo. Mas eles não conseguiam ouvir, porque eles tinham certeza que eles estavam presos. Era muito difícil para eles. Então, meu equívoco foi que a reunião acontecesse no fórum. Eu tinha que fazer reunião no espaço deles, não no espaço que eles consideravam que era o meu espaço, o espaço do judiciário. Mas daí as outras reuniões aconteceram num outro espaço e a gente foi fazendo um diálogo no sentido de que as crianças, sim, poderiam participar das reuniões, desde que não tivessem acesso às bebidas alcoólicas, estariam acompanhadas e tudo. Daí, o que aconteceu é que, nas conversas com eles, foi possível de que eu entendesse que eles não tinham uma associação organizada para receberem verbas municipais, nem estaduais e nem federais. Eles eram muito pobrezinhos. O que eles juntavam de dinheiro o ano inteiro para poder fazer aquelas festividades durante o ano era o máximo deles perante uma comunidade que os considerava renegados. E eu estava prendendo, literalmente os prendendo. E eu não estava fazendo nada disso, mas era a percepção deles. E daí foi organizada uma associação. E como é que eles se organizaram? As reuniões eram feitas uma vez por semana no salão do júri do fórum. E, ao final da reunião, eles, cada folia, porque eram 5 reuniões, cada folia tocou, que aquelas paredes pareciam que iam sacudir. Espantaram todos os fantasmas daquele local, porque o salão do júri é onde vai julgar alguém que matou alguém, não sei, aquela confusão toda que vocês sabem, que eu não quero nem falar o que é. E, enfim, todos os fantasmas fugiram daquele local, porque era muita música, era muita emoção. Então, eles se vestem, né, de forma bem tradicional, com as roupas, com muita música, com muita celebração, com muita festividade. Eles desenvolvem as próprias músicas, eles desenvolvem também as roupas, as máscaras. O salão do júri, que só era utilizado para julgamentos, agora está lotado com pessoas da comunidade de Atílio Viváqua. Aqui não tem réus, são grupos de folias de reis do município e espectadores. Com muita alegria que a gente está dando esse passo importante, porque nós sabemos que a cultura é um elemento formador da identidade do povo, né? Quem teve a ideia foi a juíza da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Atílio Viváqua. A ideia é que o juiz sempre só condena. Essa é a ideia que passa para a comunidade. E o juiz pode dar a mão à comunidade, pode abrir o espaço do fórum para a comunidade, um espaço maravilhoso como esse, e uma associação pode ser criada, e as crianças, os adolescentes e os idosos tendo atenção por parte de uma associação, sendo toda estruturada dentro de um salão como esse. Em Atílio Viváqua existem 4 folias de reis. Com a criação da associação, eles poderão receber recursos do município, do estado e até do país para manter viva a cultura da cidade. Motivar a cultura para o município, para o estado, e até quem sabe para o Brasil, né? Essa cultura que está tão desconhecida atualmente. Quem estava presente adorou a apresentação no Salão do Júri. Eu não perco não, porque eu gosto muito. A minha vida eu fui acompanhando isso e realmente ela me faz muito bem.
Então, foi criada a associação e eles começaram a receber verbas municipais e estaduais. E acho que, com o tempo, eles vão conseguir receber verbas federais. Então, eu poderia... Deixa eu voltar aqui, minha amiga aqui na frente, né, que a gente estava conversando. Nancy, o que você acha, Nancy? Era para prender todo mundo, parar aquela confusão toda? Funcionou? Funcionou, né? Conscientizou a cidade da importância daquele pessoal que eles pensavam que eram marginais. Conscientizou, porque no início que chegaram para te reclamar é que eles eram marginais, estavam com crianças, bebendo e tudo. E, ao contrário, eles estavam querendo passar uma tradição de pai para filho, vamos dizer assim. Então, eu achei que foi maravilhoso. Nota 1000. Pois é, e o que acontece é o seguinte, no início só ia o pessoal da Folia de Reis para dentro do fórum, e, de repente, a comunidade toda queria entrar lá para saber o que estava acontecendo lá dentro, e não tinha mais espaço no Salão do Júri para entrar. Então, era uma grande festa. E eu que passo, né, Davi? Mas algumas situações são um pouco mais delicadas, que não sejam apenas bebida alcoólica de madrugada. Algumas situações ninguém quer ver, ninguém quer falar, e ninguém, absolutamente ninguém, quer ouvir, que são os casos da violência sexual infantil. Esse eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que o vídeo fale por si próprio. Se o povo não vai até o judiciário... Se o povo não vai até o judiciário vai até o povo. É o que está acontecendo em Atílio Viváqua, interior do Espírito Santo. A população do município andava assustada com o alto índice de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só no ano passado foram registrados 30 casos. Mas agora a realidade é outra. Graças à atuação de uma juíza que assumiu a comarca há poucos meses. Ela tem um jeito muito especial de trabalhar, em parceria com a comunidade. Em Atílio Viváqua, cidade com menos de 10 mil habitantes a 150 quilômetros de Vitória, esta cena já virou rotina. Desde que assumiu a comarca em novembro do ano passado, a juíza Marlúcia Ferraz Mulan tem promovido encontros com a comunidade. Pais e mães de alunos deste colégio público foram convocados para a reunião. Participaram também o Ministério Público, Comissão dos Direitos Humanos, Igreja, Conselho Tutelar e Secretarias Municipais. O tema é sério e preocupa os moradores. Violência sexual contra crianças e adolescentes. São essas meninas que estão sendo violentadas na nossa comunidade. Então, vão olhar em casa, elas têm um espelho, que é a mãe. Dona Esther tem uma filha de 10 anos e prestou muita atenção na palestra. Eu acho que o pai e a mãe não só têm a obrigação como o dever de acompanhar os filhos. Porque se a gente que é pai e mãe não acompanhar os nossos filhos, a justiça não tem essa obrigação sozinha. Nunca houve uma palestra com a pré-juíza. Eu, por exemplo, nunca tive contato com o juiz ou a juíza. É para mim a primeira vez. Existem motivos para tanta preocupação. 4 alunas do colégio de 9, 10 e 11 anos foram vítimas de abuso sexual em 2005. Na época, a diretora denunciou o caso à polícia e ao Ministério Público. Nós observamos um comportamento diferenciado, né? As crianças estavam apresentando medo ao vir para a escola e ao sair. E também estavam trazendo objetos, doces, bala, lanches, coisas que a gente sabia que a família não tinha condições de estar dando, né? E a partir desse trabalho com o Judiciário, né, o Ministério Público, nós estamos percebendo que os pais estão mais presentes, mais atuantes na vida dos seus filhos. No ano passado, no período de apenas 5 meses, foram registrados mais de 15 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no município. As vítimas tinham entre 8 e 14 anos de idade.
As meninas tiveram que ser retiradas do convívio familiar e hoje vivem em abrigos mantidos pela Prefeitura. Agora elas fazem parte do projeto A Paz Começa em Casa, uma parceria entre o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar. As reuniões do projeto acontecem 3 vezes por semana. As meninas são atendidas por conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais e voluntários. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. O Conselho Tutelar do município foi totalmente reestruturado pela juíza. A nova equipe que assumiu é muito mais atuante. Agora estamos trabalhando de forma preventiva, junto com a juíza da comarca, percorrendo todas as comunidades, todas as escolas, conversando, dando orientação precisa, né? Até porque foi a primeira vez, o primeiro momento na história do município que um juiz ele esteve tão inserido na comunidade como ela. O Fórum de Atílio Viváqua tem as portas abertas para a comunidade. É aqui onde Dona Maria Helena encontra apoio na sua luta por justiça. A filha dela, de 13 anos, sofreu abuso sexual dentro de casa 2 anos atrás. Ela já tinha perdido as esperanças de ver o processo andar. Depois de 2 anos, o processo está andando e estou vendo a solução. Eu não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento que um juiz poderia nos dar a mão, achava que o juiz estava lá só para punir alguém. Hoje não, nós podemos ser uma parceria de escola, justiça e família. O Judiciário e o Ministério Público têm agido com firmeza no combate à violência sexual. Cada caso é acompanhado individualmente. Muitos processos foram reabertos. 4 homens estão presos. No primeiro momento, estabeleceu-se uma forma repressiva muito forte. Identificou-se os casos, investigou-se e puniu-se severamente. E o trabalho precisava avançar. E indicou que era necessário uma justiça preventiva. Para a incansável juíza Marlúcia Ferraz Mulan, o trabalho de prevenção está apenas começando. O Poder Judiciário deve atuar dentro do aspecto de justiça preventiva a todo tempo, a qualquer tempo, fazendo análise sociológica dos processos e observando qual é a necessidade dessa comunidade, o que precisa ser feito na área social, quais são as parcerias que precisam ser estabelecidas, quer seja na área criminal, quer seja na área da infância e da juventude, na área da família. Isso é um dever do juiz. Então, eu não faço nada que seja diferente, eu só faço o que um juiz deve fazer. Quantos casos de abuso sexual chegaram à mesa da senhora este ano? Nenhum caso, depois do trabalho da justiça preventiva. É um motivo de comemoração? Muita comemoração e de emoção para todos nós de toda a comunidade. Acho que eu não quero passar dessa fase. Foi. Passar dessa fase. Mas daí algumas situações que a gente imagina... me desculpe, na verdade, eu chamo essa flor, eu não sei o nome dessa flor, eu chamo de Torre de Babel de flores, mas é um conjunto de pequenas florezinhas, que isso aí, para mim, é simbólico no sentido, onde a gente encontra aqueles volumes e mais volumes de processos que a gente tem que encontrá-los todos os nossos dias. E imagine encontrar volumes e volumes de processos, mais de R$10, de R$5, ou, às vezes, até menos, ou, às vezes, um pouco mais. E o que está acontecendo nessa comunidade? Tem alguma coisa que está equivocada, tem um equívoco aí.
O conciliador não conseguiu fazer a conciliação com R$10. Meu Deus, o que está faltando? Tem um troço equivocado no meio dessa história. Né, professor Vladimir? Tem um troço trocado. Mas, na verdade, não é isso. É uma outra relação que a gente tem que compreender o que está acontecendo. Então, daí a gente vai analisar o que é que aqueles centavos não conseguem, viram processo e mais processo, e viram a torre de Babel de processos. O que está acontecendo naquela comunidade? E aí a gente vai analisar aquele quantitativo de processo, tem um reflexo em algum lugar acontecendo naquela comunidade. Daí a gente vai analisar com bastante cuidado aqueles processos. Primeiro, não consegue encontrar as pessoas, não sabe o nome do seu Zé. É seu Zé de quê? Não sei o nome do seu Zé. Encontrou o seu Zé? Não encontrou, então o processo está lá. E aí a conversa foi diretamente com as pessoas responsáveis lá com os processos, que chegavam lá bilhetinhos, que isso virava cobrança, papelzinho virava cobrança, orçamento virava cobrança, pedido virava cobrança, e aí aquele volume, e nada conseguia fazer acordo, porque ele não conseguia dialogar, enfim, era um círculo vicioso. Daí, o primeiro passo foi fazer uma reunião com todos os comerciantes possíveis da comunidade, chamá-los todos para uma conversa e ver o seguinte: olha, tem alguma situação que está acontecendo, a gente precisa colaborar com vocês, porque imagine o seguinte, eu sou muito bem paga, eu sou muito satisfeita, né, pelo trabalho que eu faço, eu sou bem paga para ser feliz e fazer o que eu gosto, mas eu acho que vocês estão me pagando muito para eu cobrar R$10. E vocês que estão pagando esse excedente, então, a cada R$10 em um processo, né, que vocês estão cobrando, talvez vocês estão pagando, como comunidade, talvez uns R$1.500. Isso é tudo distribuído entre vocês, como comunidade, na hora que vocês pagam seus impostos. A comunidade está pagando seus impostos. Vamos conversar o que é que está acontecendo? Daí a gente foi ver que eles não tinham cadastro, que eles não estavam organizados, eles não faziam a análise direitinho de quem é que estava comprando para poder fazer o parcelamento. Daí o que gerou foi que eles conseguiram se organizar, montaram uma associação, começaram a melhorar o cadastro, receberam treinamentos, enfim, de organizações, e hoje tem uma organização dos comerciantes naquela comunidade, e daí não entram mais aqueles pingadinhos, entram conjuntos substanciais, porque eles já conseguem, na próprio comércio, eles já sabem como fazer o diálogo e fazer um acordo lá, conhecem o Código de Defesa do Consumidor, porque eles não sabiam nem o que era aquilo. Isso acontece, gente, pelo interior afora. Pode parecer uma realidade tão distante, como se eu tivesse vindo lá do túnel do tempo da virtualização, quando eu estava lá no plenário, mas isso acontece no Brasil afora. Isso é geral. A gente vive realidades muito distintas. E a gente tem que ver o seguinte: o que a comunidade onde eu estou trabalhando está necessitando nesse momento. Então, os processos onde eu estou administrando é o reflexo do que está acontecendo naquela comunidade. Se eu trabalhar com aquela comunidade, eu vou ter uma redução dos processos. A médio e longo prazo, é lógico, mas eu vou empoderar aquela comunidade perante os seus pares e perante o próprio Poder Judiciário. Eles vão conseguir dialogar com o Poder Judiciário de uma forma mais respeitosa e compreendendo como é que funciona a máquina caríssima do Judiciário. Essa é a nossa realidade. Daí a gente pode também estabelecer exemplos muito positivos. Era muito comum, né, chegando numa comarca, eu não levava nem toalha de banho, lençol, nem nada. Eu chegava e comprava tudo lá, porque, quando saía, deixava tudo por lá também. Então, cheguei na loja e fiz uma grande compra. E, ao final, lógico, tem um básico. O que a gente faz depois de uma compra? Como é que é o seu nome? Luiz Carlos. O que a gente faz depois de uma compra, Luiz Carlos? O que a gente pede ao final? Um recibo, uma nota? Nota fiscal? Nota fiscal. Nota fiscal. Fiz o pedido de uma nota fiscal. Nota fiscal? Nota fiscal? Como? A senhora quer nota fiscal? Mas nota fiscal mesmo? É, uma nota fiscal. Eu fiz uma compra, lençóis e tal, nota fiscal. Era um pacotão e tal, nota fiscal. Nota fiscal? Tem certeza? Não tem. Mas eu preciso de uma nota fiscal. Então, tem que ver com o contador. O contador deve ter isso, não tem? Falava um para o outro. Aí, ninguém sabia onde é que estava a nota fiscal. Aí eu falei assim: olha, eu não posso esperar muito mais tempo, porque eu tenho audiência.
Aí um olhou e disse, ixi, ela tem uma audiência, essa mulher deve ser criminosa. Aí eu já falei assim, vou ter problema aqui. Aí eu falei assim, olha, eu só vou lá fazer uma audiência, eu não sou criminosa, eu só estou pedindo uma nota fiscal. E, a essa altura, eu já estava rindo. Eu só preciso da nota fiscal. Não, não tem nota fiscal. A senhora volta depois? Olha, eu tenho uma audiência daí a pouco, e eu preciso da nota fiscal. Por favor, pode ver com o contador? O contador não mora na cidade. E já com muita arrogância. Mas eu preciso da nota fiscal, por favor. Eu vou fazer uma audiência daqui a pouco. Eu tenho várias audiências a tarde. Olha, ela tem várias audiências a tarde inteira. Quem será que é essa mulher? Aí eu falei assim, olha, eu sou a juíza e vou fazer as audiências. Aí, sabe aquele negócio como se... Bate todo mundo. Olha, foi um susto geral, um corre-corre geral. A nota fiscal não apareceu, é verdade. 2, 3 dias depois, a nota fiscal apareceu. Só tem um detalhe. Poucos dias depois, eu estava lá e eu vi um camarada, né, de alto cargo do Executivo Estadual falando o seguinte, que aquela cidadezinha onde eu estava trabalhando era como se fosse Angola, sem nenhum desrespeito a Angola, por gentileza. Mas a capital do estado, Vitória, era como se fosse Paris. Você se sentiria desprestigiada se alguém falasse isso? Como é que é seu nome? Claro, com certeza. Eu me senti muito, muito desprestigiada, porque eu visto a camisa de onde eu estou. Se eu estou aqui hoje, eu estou vestindo a camisa. TRF4, viu, professor? Se amanhã eu estou aqui vestindo a camisa. Eu me senti muito ofendida. Daí, fui direto ao prefeito. Prefeito, o senhor ouviu isso? Eu falei, ouvi, não posso fazer nada. Fui presidente da Câmara. Ouvi. A senhora sabe, né? Nós somos pobres e tal, não sei mais o quê. Não sei mais. Aí fui, né? Isso na mesma cidade. Aí eu fui perceber o seguinte, o menor índice de desenvolvimento humano do Espírito Santo era lá onde eu estava. E o município vivia do repasse estadual. O município não tinha nada. Então, não tinha nada. E todo mundo estava satisfeito porque não tinha nada e estava tudo certo. Aí eu falei assim, bem, eu me conhecendo bem, como eu me conheço, eu vou aprontar alguma. Né? Mas tá boa, tá, gente? Né? E daí eu percebi que boa parte das pessoas compravam as coisas fora da cidade, inclusive, quando compravam coisinhas menores ali, mas compravam fora da cidade, porque ali as coisas não eram tão boas assim, né? Havia também uma autoestima assim muito baixa por todos. Aí o que eu fiz? Quem não gosta de pãozinho quente de manhã cedo, aquele que sai aqui cheirinho gostoso? Alguém aqui não gosta, gente? Porque eu sinto muito, mas eu sou fã de carteirinha. Não como muito, não, tá? Daí, fui na padaria de manhã cedinho, 6 e pouco da manhã, comprei um pão de sal. Um pão de sal. Colocou na sacolinha de papel e, logo depois, nota fiscal. Nota fiscal. Nota fiscal de um pão não tem. Não tem nota fiscal de um pão. E nota fiscal de um pão, e tal, não sei mais o quê. E aí todo mundo já sabia que eu era juíza da cidade. E tal. Mas eu estava de bermuda, camiseta, tênis, mas todo mundo já sabia, porque passava na rua, as crianças falavam assim, oi, dona juíza, tudo bem? Eu falei assim, e a nota fiscal do pão não saiu. Vocês acham que eu levei... Como é que é seu nome? Regiane, você acha que eu levei o pão? Não, eu, no seu lugar, não levaria, porque eu também peço nota fiscal. Pois é, eu não levei o pão. Daí, o que eu fiz? Foi algo muito simples. Eu comprei uma bela de uma bicicleta, uma bela de uma televisão, um DVD, porque a cidade, as escolas não tinham nem televisão nem DVD. E criança, que criança que não gosta de uma bicicleta? Daí fui de escola em escola fazendo uma campanha. A escola que mais arrecadasse nota fiscal, né? O orçamento recibo não, tá, Regiane? Né? A escola que mais arrecadasse ia receber aquela televisão e aquele DVD. E a criança que mais arrecadasse nota fiscal ia ganhar aquela bicicleta. Vocês podem imaginar que, ao final de um mês, tinha gente quase de joelho na porta do fórum para mim, pelo amor de Deus, doutora, para com essa campanha, porque a gente não sabe mais o que fazer da vida, porque as pessoas só querem comprar com nota fiscal agora. Então, foi algo alucinante na cidade.
E aí eu consegui com o pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para irem lá dar um curso nas escolas com as crianças, falando sobre educação tributária. Isso. Depois, aquele camarada, aquele, né? E tal, que falou como é que era, que a cidade era assim, que a cidade era assado, que era como Angola, não sei mais o quê. Aí, diante de todo esse trabalho, eu fui lá e conversei com ele em Vitória e falei para ele assim, olha, eu ouvi a sua entrevista. É muito fácil apontar o dedo... Como é seu nome? É muito fácil apontar o dedo para a Laila. Mas eu tenho 3, 4 dedos voltados para mim. E foi isso que eu conversei com ele. É muito simples falar da cidade onde eu estou morando, da cidade onde eu estou trabalhando, de onde você está, nesse local onde você está. O que é que você pode fazer para ajudar aquela comunidade? Você vai nos ajudar? Um mês depois, ele estava lá fazendo uma reunião com o prefeito, o vereador, com os produtores rurais, enfim, e aí foi feito um trabalho bem interessante. Então, a gente pode ajudar no empoderamento daquela comunidade para que tenham melhorias. A gente pode fazer isso como magistrado, né? A gente não precisa só ficar no gabinete. Isso precisa de tempo? A gente precisa de um tempinho, né? Mas é possível, com certeza é possível. Daí, algumas vezes as pessoas falam assim, você vai para tal lugar porque você é jeitosa. Quando falam isso, eu falei assim, lá vem bomba, mas bomba daquela. Daí falaram o seguinte, olha, o que acontece é o seguinte, tem uma delegacia que cabem só 20, mas tem mais de 100. E a ideia é que não possa ter nenhum problema. Viu, Glauco? Não pode ter nenhum problema nessa delegacia enquanto o senhor juiz estiver lá. Nada, nenhum problema. E resolva esse problema sozinho. Gostou dessa opção? Gostou, doutor Glauco? Não é uma alternativa fácil, né? Mas dá para resolver? Às vezes acontece, tem que achar a solução, né? Então tá. Então teve uma solução, doutor Glauco. Daí o que aconteceu foi o seguinte. Não podia ter um motim lá dentro, senão ia quebrar tudo. O promotor de justiça tinha um mês só que ele tinha assumido. O advogado que estava atuando na prefeitura e que me ajudaria tinha acabado de receber a carteira do OAB, então eu estava muito bem acompanhada, né? Aí eu falei para eles, olha, vamos para a delegacia visitar todos os presos. Eles deram um pulo para trás, e, pelo amor de Deus, doutora, lá a gente não entra. Eu falei assim, olha, a gente tem que ir lá dialogar com eles e conversar com eles, um por um, para saber o que está acontecendo. Porque assim a gente vai conseguir ver e resolver o problema. Aí eles foram, desesperados, mas foram. Pela primeira vez, entraram em uma delegacia que era como se fosse uma panela de pressão, já explodindo, era algo assustador mesmo, né? Tudo esburacado, tudo muito, muito ruim. E aí conversamos com cada um deles. Então, eles não tinham a saúde, a família deles completamente abandonada, a alimentação deles, era bem possível que os porcos recebiam uma alimentação muito mais adequada. Então, é muito simples a gente falar o seguinte, vamos passar pimenta malagueta nos olhos deles e esperar que eles saiam de lá como suspirando cheiro de rosas. É assim que a gente espera do sistema prisional. E daí, um senhor me chamou muita atenção, que estava lá no fundo. Ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura por 1 metro de largura, um paredão. Mas a cor dele era verde, mas ele não era Hulk, não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Ele estava verde de tanto tempo que ele estava lá sem pegar sol, porque no local não tinha como pegar sol. Mas esse era o único que não quis conversar comigo. E eu fui dialogar com ele. E as pessoas falam assim, não chega perto dele, não, que ele é muito perigoso. Ele era muito grande. Imagina eu, o meu tamanho, porque eu estou de salto, eu tenho 1,5 metro. E era um negócio imenso, quase que assustador. Ele só falou para mim o seguinte, sou inocente. Os olhos pequenininhos, olhou dentro dos meus olhos e só falou isso, sou inocente. E eu saí de lá, né, junto com o promotor, junto com esse advogado, e fomos para o fórum. Colocamos todos os processos sobre as mesas, todos os processos. E o advogado fazia o pedido, o promotor dava o parecer, eu despachava.
A escrivã juntava aquilo, ia juntando, ia juntando, ia juntando, ia juntando, e a gente foi despachando aqueles negócios tudo ali. E uma tarde a gente olhou todos os processos, né? Mas eu fiz um acordo com os presos. Durante o período que eu estivesse lá, eles não fariam nenhuma gracinha. Nenhuma gracinha. Seria um acordo com eles. Mas teria saúde para eles lá dentro, alguém da saúde iria lá, teria alimentação decente, eles iriam para o fórum, a reclamação que eles não eram nem iriam para o fórum, nem para interrogatório, nem para nada. E aí eles começaram a ir para o fórum, eles mandaram cartinhas para a gente, as cartinhas eram respondidas. Mas e a alimentação? A alimentação, eu fui de madrugada no local onde era feita a alimentação deles, eu cheguei lá, era rato, barata, era a coisa assim, mais medonha que vocês possam imaginar. E aí eu perguntei para o senhor o seguinte, quanto ele recebia por cada alimentação que ele fornecia para aqueles presos? E aí eu já estava muito brava, porque aquilo era lixo que ele estava fornecendo. Então, eu dava uma chance para ele. Se ele fornecesse imediatamente uma alimentação decente, estava tudo certo. Se ele não fornecesse, o contrato estava rescindido de forma imediata e ele teria que arcar com todas as consequências. Eu sei que eu particularmente, eu não sei como é que ele conseguiu, não. Se o juiz pode fazer isso, gente? Olha, eu não sei se pode, não. Mas que eu fiz. Tem 2 juízes corregedores aqui, mas foi bastante tempo isso, então já passou e tal, não sei mais o quê. Mas o pessoal recebeu alimentação muito decente imediatamente depois, porque eu fui constatar isso lá na delegacia, né? O pessoal da pastoral carcerária começaram a se envolver com os presos, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde foram lá, fizeram atendimento, todas aquelas questões que vocês possam imaginar, que eu não vou nem declarar o que era que estava acontecendo lá, que é desnecessário. Os familiares acompanhados. Mas e o Miguel, que era inocente? Que o nome do rapaz era Miguel, que a gente descobriu nos processos. O Miguel era uma situação muito peculiar. Em todo o processo, a parte do inquérito, dizia o seguinte, que o irmão dele tinha assassinado essa pessoa, e não tinha sido o Miguel, que o irmão dele era muito parecido fisicamente com ele, que o irmão dele era um grande matador na região, que o irmão dele vivia, matava e fugia. E o Miguel, alguma vez, alguém tinha falado que o Miguel tinha feito aquilo? Não, ninguém. E o Miguel foi denunciado como criminoso. O Miguel foi ouvido por um magistrado, na presença de um promotor de justiça, na presença de um advogado, e o Miguel falou que ele não tinha feito aquilo, tudo a mesma coisa do que tinha constado no inquérito. E o Miguel foi pronunciado como se fosse o grande matador. E o Miguel, na hora, lá na delegacia, só falou isso para mim. Sou inocente, só isso, com aqueles olhos muito pequenininhos. O Miguel já estava há mais ou menos 1 ano e meio preso, não teve isso, passado esse tempo todo, não tinha advogado, não tinha nada, sei lá, vários e vários filhos, não sabia ler, não sabia escrever, a esposa dele também não sabia ler nem escrever, os filhos todos saíram da escola, ficaram completamente abandonados, e eles viviam na roça. E o Miguel era rimo de família. Então, vocês podem imaginar o caos social que se deu em relação a isso. Então, eu falei para o promotor de justiça, o senhor vai pedir absolvição nesse caso, eu vou marcar um júri, o senhor vai pedir. Não posso pedir, não, porque eu estou em estágio probatório. É proibido pedir absolvição quando eu estou no estágio probatório. Eu falei assim, ou o senhor pede, ou eu vou pegar, assim, naquele caso de princípio da unidade, né, do Ministério Público, né, e aí vai sobrar para o senhor. Então, isso na conversa reservada, tá, gente? E aí, o senhor estuda bem o caso, por gentileza. Agora, só tem um detalhe, quem vai fazer o júri é um defensor público que tem mais de 1000 júris assim, de experiência e vai fazer barba, cabelo e bigode do senhor. O senhor pode fazer essa escolha. Né? E aí fomos para o júri. Durante 2 horas eu ouvi o Miguel. Como era um júri fora de época, então a cidade virou uma festa. Todo mundo foi para lá assistir. E aí a história do Miguel veio à tona. E o promotor de justiça, ao vendo aquilo, pediu a absolvição do Miguel. E o Miguel era inocente. 2 meses depois, o irmão do Miguel acabou sendo encontrado, né? E o promotor de justiça me ligou e comentou o seguinte, que o Miguel, né, realmente não era o assassino, e que o irmão do Miguel, em uma gracinha, falou para o promotor o seguinte, então, o tempo que o Miguel ficou preso vai ser reduzido da minha pena, né? Então, era assim que as coisas funcionavam.
E agora, quase finalizando, é o seguinte. Eu, Marlúcia, não acreditava no judiciário. Mas não acreditava mesmo. Porque as minhas experiências com o judiciário eram as mais amargas que vocês possam imaginar. Da mais completa prepotência, do mais estado de hermetismo. Então, era muito fácil. Eu participava de movimentos sociais, desde direitos humanos, com crianças, adolescentes, qualquer movimento social na área ambiental, mas eu não acreditava no sistema do judiciário. Mas é muito simples estar do lado de fora, jogando pedras, e estando aqui dentro e participando do sistema. Mas, um belo dia, eu fui fazer um curso na Justiça em Paraná, em Curitiba. E, daí, curso de Direito Ambiental. E um dos professores que entrou na sala era um senhor muito simpático, né? Mas era um juiz, muito simples, tão simples e tão gentil como quase que um franciscano. E, conversando com ele, ele me deu esperança, que era possível, que ficar do lado de fora é muito fácil. Venha para dentro e tente fazer alguma coisa. Essa pessoa está aqui na presença de vocês agora. Essa pessoa que me deu muita luz e que plantou a semente no meu coração. E eu tenho que agradecer muito, 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 e publicamente fazer esse agradecimento na presença de vocês. É o professor Vladimir. Obrigada, professor. E quantas perguntas, vieram dois juízes lá do Espírito Santo, 2 juízes da corregedoria, né, 2 juízes corregedores, o doutor Aldari, o doutor Ezequiel e a doutora Monique, que é a secretária da corregedoria, e podem responder todas as perguntas dos senhores e das senhoras. Eu agradeço a presença deles. Doutora Marlúcia, agradecemos a palestra, que com certeza emocionou a todos nós. Parabéns pelo belo trabalho. Nós temos 5 minutos. Se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, pessoal, temos 10 minutinhos. Doutora Marlúcia, muito obrigada pelas suas palavras. Eu sou servidora da Justiça Federal, sou analista, ingressei como técnica, depois fiz concurso novamente para analista. E, há tempo, não me sentia preenchida de palavras assim tão encorajadoras, que me fizesse ter orgulho novamente de pertencer a essa instituição. Nós, como servidores, sofremos o efeito de ambos os lados, né? Da sociedade, que atira pedra, e de muitos juízes que botam o salto em cima. Então, a gente serve ali de anteparo a essas violências de um lado e de outro. E, ao longo do tempo, a gente fica meio desencorajado. Mas será que era isso que eu queria mesmo? Será que era nessa instituição que eu gostaria de trabalhar? E aquele meu orgulho que eu tinha quando ingressei no quadro funcional da justiça parece que vai se esvaindo assim. E vendo esse seu exemplo, como também o doutor Vladimir, que sempre nos passou essa imagem tão benevolente, né, de um juiz que compreende e não deixa de ser justo, né? Me faz sentir novamente aquele orgulho inicial de pertencer a essa instituição. Obrigada.